Você sabia que o Brasil já tem satélites de vigilância próprio, né? Conseguem enxergar através das nuvens, de dia ou à noite, né? Monitorando aí garimpo ilegal, tráfico de drogas, né? Nossas fronteiras. Mas uma coisa engraçada é que nenhum deles, pessoal, decolou do solo brasileiro. Eu vou te mostrar como funciona essa vigilância espacial que a gente tem aqui hoje e por que é tão importante, né? Que a gente consiga lançar esses satélites aqui do Brasil, né? Da nossa base aí de Alcântara. Antes de começarmos, eu vou pedir a todos que se inscrevam abaixo do canal, deixem o like de vocês e também ativem o sino para receber os próximos conteúdos aqui do canal. Eu me chamo Léo David e vocês estão no Esfera Militar. A Força Aérea Brasileira, em 2022, lançou os satélites Carcará 1 e Carcará 2, os primeiros do projeto Lessônia, que seria uma constelação de satélites, né, de sensoriamento remoto por radar. Eles foram aí contratados pela empresa finlandesa, né, Aisvia, com recursos de orçamento do Ministério da Defesa e colocados em órbita, né, por um foguete da Falcon 9, né, da SpaceX, que foi lançado lá do Centro Espacial Kennedy em Cabo Canaveral, né, nos Estados Unidos. Mas olha só a ironia disso tudo aqui, pessoal. O Brasil desenvolveu a tecnologia própria, né, de vigilância, pagou por isso com o nosso dinheiro público e ainda precisou lançar esses satélites do território de outro país. Então, isso mostra, pessoal, exatamente, né, o tamanho do gargalo, na minha opinião, que o Brasil enfrenta na parte de lançamento. Mesmo, claro, né, quando já domina outras etapas do processo espacial, que foi esse caso aqui. Cada satélite do projeto Lessônia pesa cerca de 100 quilos e usa um sensor ativo de detecção capaz de gerar imagens de altíssima resolução a qualquer hora do dia ou de noite, por exemplo, independente, né, das condições climáticas, porque o sinal de radar atravessa as nuvens e isso resolve um problema bem antigo. Antes, o Brasil dependia de sensores óticos que ficavam, né, limitados quando estava nublado, por exemplo, chovendo ou à noite. Antes desses satélites, pessoal, quando o Brasil precisava, né, de uma imagem, por exemplo, de uma área encoberta por nuvens, né, é, a solução era basicamente procurar essa imagem, né, em outro país, né. Então isso cria uma vulnerabilidade muito grande, né. Afinal, né, defender o território aí de terceiros e você pedir para terceiros enxergarem o seu território não faz muito sentido, né? Com o Lessônia, né, o Brasil ganhou essa autonomia para escolher a hora e o alvo também, né, que a gente vai fazer essa imagem, né, sem pedir favor a ninguém. Então isso já foi uma mudança muito grande, mas ainda assim é muito pouco. A gente precisa de mais satélites, né, na minha opinião. Precisa o mais rápido possível, pessoal. As imagens captadas por esses satélites, pessoal, são usadas aí no combate a tráfico de drogas, né, na fiscalização de mineração ilegal aqui no Brasil e também na atualização, né, de mapas e também na verificação de navegação dos rios, que é muito importante, né. Outro motivo também para que foi usado, né, foi no monitoramento das queimadas e desastres naturais aqui no Brasil, né, e na vigilância da nossa zona econômica exclusiva. Então, tem muitas funções um satélite como esse. Eu sempre falo aqui no canal que é muito importante a gente ter o nosso controle, né, sobre o nosso comando. Então, é uma ferramenta que atende tanto a defesa quanto agências civis, pessoal, como o Centro, por exemplo, de Gestor de Sistemas de Proteção da Amazônia, né, para a gente ter controle real sobre a Amazônia. Tudo isso é de suma importância para o Brasil e é uma tecnologia que, sem dúvida, a gente precisa muito aqui no país. E um dos motivos de eu ter escolhido esse tema aqui hoje para o canal é que isso mostra, pessoal, o tamanho do impacto que só dois satélites tiveram, né? Dois satélites de 100 quilos cada tiveram na vigilância. Então eles cobrem praticamente todas as grandes preocupações estratégicas do Brasil, né, de uma só vez, né, então no caso fronteiras terrestres, fronteiras marítimas, floresta amazônica, né, que a gente fala tanto, e também desastres naturais quando ocorrem. Então, imagina o ganho que viria, pessoal, com uma constelação maior de satélites, né, com mais satélites operando ao mesmo tempo, todos eles integrados ali. Com certeza a gente poderia até pensar em um GPS nacional, quem sabe isso, né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente investir nessa área, é uma área de suma importância para o Brasil. Talvez seja a área que a gente mais demande dependência, né, de outros países, querendo ou não. É exatamente isso que está nos planos. O Programa Estratégico de Sistemas Espaciais prevê no futuro, né, claro, a implantação de mais satélites, incluindo um conjunto de fabricação nacional voltado para imagens óticas, né, complementando a capacidade de radar, né, que o Brasil já tem hoje com o Lessônia. Mas o problema também é que agora, né, nenhum desses lançamentos
acontece em solo brasileiro, basicamente. Então, o sistema de satélites aí de comunicação estratégica de defesa, né, foi lançado em 2017, né, da Guiana Francesa, basicamente. Então, os satélites do Lessônia foram lançados dos Estados Unidos, ou seja, o Brasil construiu a estratégia, mas ainda depende, né, de decolar lá fora. Então, sendo que a gente já tem uma base muito boa para lançar esses satélites aqui no Brasil, que seria a Alcântara, né? A gente economiza combustível, tem várias vantagens, né, em usar a Alcântara, mas nós mesmos não conseguimos usar, né, para o nosso benefício. Tem alguns programas já rolando ao mesmo tempo, né, desse vídeo aqui, que podem, talvez, lançar satélites, mas é um gargalo que a gente precisa o mais rápido possível começar a jogar satélites lá para cima. E é aqui que a Alcântara entra nessa conversa toda que a gente está tendo aqui. A base, que já está recebendo lançamentos comerciais de pequeno porte, com capacidade comprovada de colocar até 50 toneladas em órbita, né? Um volume mais do que o suficiente aí, por exemplo, para satélites como o Lessônia, né? Que pesam apenas 100 quilos cada. Tecnicamente não existe, pessoal, nenhum impedimento de engenharia para que futuras gerações desses satélites decolem do solo brasileiro. Então, é uma questão que eu levanto aqui no canal, que eu acho muito interessante, que eu escolhi esse tema dele justamente por isso, que eu acho que a gente precisa dessa capacidade aqui do Brasil. A gente precisa levantar eles aqui do Brasil e, a partir disso, criar a nossa própria frota de radares, vamos dizer assim. Bem, na minha opinião, pessoal, eu acho que sim, esses satélites de vigilância poderão ser lançados em Alcântara, né? E o Brasil precisa correr atrás disso o quanto antes, tá? Quanto antes, né? Não faz sentido o país ter a tecnologia. A gente já tem o próprio radar, já tem financiamento do próprio satélite e tudo mais. E ainda dependendo da decolar da Flórida ou da Guiana Francesa, que nem eu falei aqui. Então, com o Alcântara ganhando essa capacidade comercial comprovada, né? O próximo passo realmente lógico, na minha opinião, é usar essas empresas, essa mesma estrutura, né? Para colocar em órbita nossos próprios satélites. Da maneira que a gente quiser e quantos a gente quiser também. Isso é muito importante. E a pergunta aqui, né, que eu sempre deixo no fim do vídeo aqui, por que você acha que o Brasil deveria priorizar, né, o lançamento do próprio satélite de vigilância de Alcântara, né, ou priorizar outras áreas aeroespaciais, né, e continuar terceirizando isso? Deixa aqui suas opiniões abaixo nos comentários, né? Eu leio todos os comentários, pessoal, tente dar like lá em todos, né? Por favor, mantenham o respeito e sempre o assunto aqui nos temas militares, né? Vou pedir apenas isso e é isso, pessoal. Se ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam aí abaixo, né? E deixem um like e até o próximo vídeo.